Olá, meu nome é Renato Sabatini e eu estou transmitindo aqui de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, o Congresso Anual de 2018 da Health Information and Management Systems Society, que é o maior congresso de informática em saúde e tecnologia de informação aplicada nessa área no mundo. Tudo impressiona pelo gigantismo aqui, a partir da própria Las Vegas, que é uma das poucas cidades nos Estados Unidos, talvez quatro ou cinco, que pode abrigar o congresso desse tamanho. Nós estamos com mais de 47 mil pessoas participando desse congresso. E é verdadeiramente espantoso o tamanho do centro de convenções. Mesmo sendo muito grande, esse ano teve que ser feito em dois hotéis, já que não coube tudo no mesmo congresso. Nesse primeiro dia do congresso, que foi o mais intenso, vai ser o mais intenso de todos, é que se concentraram grande parte das realizações em torno dos temas principais. Então, nesse dia aconteceram algumas coisas importantes. Por exemplo, aconteceu o Brasil Summit, a Cimeira Brasileira, uma reunião que faz parte de um conjunto de reuniões internacionais que fazem parte do Congresso, como por exemplo da China, da América Latina, e o Brasil, como uma das maiores delegações, com cerca de 150 pessoas participando, tem tradicionalmente todo ano a sua reunião. Esse ano a reunião foi muito interessante porque mostrou o pessoal do Ministério da Saúde e do DataSUS demonstrou como que está evoluindo o projeto de e-saúde estratégico nacional, principalmente projetos de desenvolvimento do Registro Eletrônico de Saúde Nacional, os conjuntos mínimos de dados e outras definições de padrões que são necessárias para esse projeto, e também coisas que vão impactar o dia a dia do brasileiro, como o projeto de informatização das unidades básicas de saúde, que foi deflagrado em dezembro do ano passado e que até dezembro de 2018 deve informatizar cerca de 46 mil unidades básicas de saúde em todos os municípios brasileiros. Hoje, aproximadamente 18 mil unidades básicas de saúde já têm o prontuário eletrônico, onde pode ser registrado os dados de todos os pacientes que são atendidos pelo sistema SUS. Então esse seminário foi muito interessante, teve bastante gente participando e foi dado inteiramente em português. Uma outra área de destaque também muito importante nesse dia foi cibersegurança, ou seja, a segurança dos dados e confidencialidade dos dados de saúde, que, embora não seja muito diferente da confidencialidade de outros dados, é especialmente importante, uma vez que a área de saúde está sendo objeto de grandes ataques por parte dos hackers, com softwares como o ransomware, né, que é um software que sequestra e criptografa os dados do hospital, por exemplo, todo o banco de dados, e aí o hospital tem que pagar um resgate em bitcoins, em criptomoedas, para que ele receba, talvez receba, a chave que permita recuperar os dados normalmente. Bem, então o dia teve muitas apresentações relacionadas à cibersegurança, que é uma preocupação muito grande nos Estados Unidos, uma vez que cerca de 80% dos hospitais já foi objeto de algum tipo de ataque. E, especialmente, uma das apresentações diz respeito à Internet of Things, ou seja, a internet das coisas. Aumenta muito o número de equipamentos que são ligados à rede. É o caso, por exemplo, de equipamentos vestíveis, né? Como, por exemplo, pulseiras, relógios, detectores de glicemia, de oxigênio, e mesmo dentro do hospital, muitos equipamentos já são habilitados para estar ligado à rede, para poderem ser acessados em tempo real. Esses equipamentos ainda têm uma segurança muito precária e é possível que os hackers recrutem um número gigantesco desses equipamentos para fazer coisas, malefícios em relação ao bombardeamento, por exemplo, de portas ou a tentativa de entrada no próprio sistema do hospital. Então, a Federal Drugs Administration, FDA, que regulamenta o software médico e também os dispositivos médicos, tem um score, um índice que avalia o grau de insegurança de um dispositivo. E esse dispositivo médico, então, ele tem que ser protegido de várias maneiras,
para que não ocorra o seu sequestro por parte dos hackers. Então esse foi um tema bastante discutido hoje durante o Congresso. Outro tema muito interessante que diz respeito à nossa audiência principal aqui da nossa transmissão, que são os médicos e outros profissionais de saúde, é a grande preocupação que se tem hoje nos Estados Unidos e, consequentemente, no resto do mundo, de que os médicos estão gastando cada vez mais tempo utilizando o prontuário eletrônico e outros softwares no seu dia a dia. Nos Estados Unidos, essa proporção já está de 2 para 1, ou seja, o médico está gastando 2 vezes mais tempo na documentação e no acesso ao prontuário eletrônico do que face a face com o paciente. Isso está preocupando porque traz uma série de prejuízos, como, por exemplo, o burnout, né, a síndrome de exaustão. Os médicos eles não se conformam mais de estarem sendo submetidos a regulamentações e documentações obrigatórias que desviam a atenção dele do prontuário. Um dos problemas desses prontuários é a baixa usabilidade. A maior parte dos prontuários não é fácil de utilizar, são muito complexos, demoram muito tempo para utilizar e isso está se procurando remediar. Então, houve uma reunião do qual eu participei também, de CMIOs. O que é o CMIO? É o Chief Medical Information Officer, ou seja, um médico que também entende de informática e que é um dos dirigentes, um dos gestores de tecnologia de informação diretamente relacionado aos profissionais da área de saúde. Existe também o CNIO, Chief Nursing Informatics Officer, que faz a mesma coisa em relação à enfermagem. Né? Esses profissionais são um dos principais profissionais que participam desse congresso. Existiram vários eventos, inclusive no dia zero, como um simpósio sobre a participação dos médicos nos sistemas de tecnologia de informação. E aqui nos Estados Unidos é uma ocupação muito procurada. A pessoa ganha quanto quiser, literalmente, se ele for um médico que pratica ainda medicina, para ser respeitado pelos seus pares, mas também entende muito de informática. Ele é fundamental para a adoção da tecnologia de informação no hospital em outras organizações da área de saúde. Então, assim, MIO se reuniram no dia e discutiram bastante a questão de como avaliar, como melhorar o uso da tecnologia de informação pelos médicos, uma vez que é irreversível. Né? Os médicos têm um entusiasmo grande pelo uso da informação aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, eles querem que o prontuário eletrônico seja verdadeiramente um auxiliar do médico e não apenas um lê-escreve, né? Um documentador que fosse como um papel eletrônico, mas sim que ele tenha diversos tipos de auxílios à decisão, de suporte à decisão, que agilizem a entrada de dados, que diminuam o número de erros e uma série de coisas que eu vou falar numa aula especial que eu vou dar na quarta-feira pela empresa Elsevier, que está patrocinando essa transmissão, juntamente com a Academia Médica, onde eu vou expor como você pode agregar inteligência ao prontuário eletrônico para que ele seja esse verdadeiro amigo. Então, a CLAS, que é uma empresa, uma organização que classifica a qualidade dos softwares médicos e de saúde no mundo todo, eles têm uma iniciativa, um projeto chamado ARCH, em que eles entrevistaram mais de 30 mil médicos em mais de 80 organizações e mostraram para a gente resultados interessantíssimos do que os médicos avaliam e solicitam com relação ao prontuário eletrônico no uso do seu dia a dia. Então o dia foi bastante intenso, abriu-se a exposição às 9h30 da manhã, que é simplesmente gigantesca, é pirante, uma vez que você tem 8 grandes salões com cerca de 1.300 expositores, alguns deles com verdadeiros palácios que custaram milhões de dólares para expor os seus produtos e os seus serviços. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima transmissão. Meu nome é Renato Sabatini e essa transmissão está sendo feita com o patrocínio da Academia Médica e da Elsevier Brasil, que tem muitos produtos e serviços nessa área de inteligência e de acesso à informação.